Olá, Berianos! Neste vídeo eu pretendo explicar meu novo projeto, que é uma nova série para este canal. Esta série será diferente. Será abordada sobre o cânon bíblico e as evidências que se encontram de que os relatos são verdadeiros. Vamos entender melhor depois da vinheta. Bom, nesta série eu pretendo abordar quais são os livros canônicos e por que são canônicos. Além disso, essa série vai nos permitir estudar a Bíblia e os livros apócrifos do zero, sem seguir uma linha teológica, procurando assim a verdade, fazendo uma exegese e uma leitura crítica dos textos, e explicar por que a Bíblia é inspirada por Deus. Talvez você se pergunte: e se você achar alguma coisa que conflite com a Bíblia? Você vai virar apóstata, no real sentido da palavra, vai deixar de acreditar e apostatar de fato na fé? Na verdade não, porque eu já achei. Mas vocês vão perceber que a Bíblia é um livro que precisa ser vivido. É preciso ter fé nos registros. Então o senso crítico e os conflitos não são tudo o que existem. Há coisas que estão além da lógica e do que conseguimos provar. Além disso, sempre há argumentos contra e argumentos a favor. Há provas que são usadas contra e provas que são usadas a favor, e ninguém prova nada de fato a respeito, porque existe, por assim dizer, um viés, e a fé. Por exemplo, um ateu pode usar o livro do Enuma Elish e dizer que o Gênesis é um plágio desse mito. Mas por outro lado, um teólogo pode usar o Enuma Elish para concatenar com o Gênesis e dizer que o Gênesis não é o único livro que fala da criação. Isso seria mais uma evidência para acreditar e não desacreditar. Então o mesmo artefato pode ser usado para diferentes fins. Então é tudo uma questão de fé e lógica. O que é mais lógico acreditar? Então, embora tenhamos evidências, não existe nada tão sólido. E a fé é essencial na vida do ser humano. Nós usamos a fé até sem querer e para se crer na Bíblia. Até o ateu vai ter fé no ponto dele. E o cristão vai ter fé no ponto dele. A fé é independente da crença. Não precisa ser religioso para ter fé. Eu tendo a concordar com o que é mais lógico e baseado na fé. Por isso, eu acho que faz mais sentido acreditar em Deus e na Bíblia. A própria fé em Deus é puramente lógica e racional. Não é uma fé de origem cega, e é muito mais inteligente acreditar que existe um Deus. Também eu vou procurar explicar os pontos com argumentações e evidências, conforme se pode utilizar. Mas qual é o propósito dessa série? O propósito dessa série é encontrar provas que fortaleçam a nossa fé nas escrituras inspiradas e provar que a Bíblia é a verdade e é inspirada por Deus. Bom, mas por que dessa série? Desde algum tempo, eu procurei saber a verdade sobre tudo. E como diz Mateus capítulo 7, versículo 7, persisti em procurar e acharão. Por outro lado, não precisamos ter prova de tudo. Olha o que Jesus disse para Tomé. Nós lemos em João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus aqui não está falando que é errado acreditar vendo. Ele quis dizer que o que ele mostrou é tão real e verdadeiro que só pelo fato de acreditar sem ver já estaremos corretos. Neste caso, Jesus quis dizer que a fé é essencial para o cristão. Mas não podemos usar isso em tudo em nossa vida. Por exemplo,
Se alguém diz que te dá 20 reais e você pega 10, a pessoa está sendo desonesta. Se você pegar tendo fé, estará se enganando. Mas para a espiritualidade, a fé é essencial. Mas também temos que tomar cuidado com a fé cega ou a fé em heresias, que é aquela fé em crenças bíblicas falsas que ficaram obsoletas com base em novos estudos. Mas por outro lado, saber de certas coisas que eu vou mostrar podem te ajudar quando outros lançarem dúvidas sobre a nossa fé na Bíblia. Outro ponto é: se a teologia cristã é baseada em mitologia, não temos por que acreditar. Porque, por exemplo, se acreditar na Bíblia é a mesma coisa de acreditar em Zeus ou em Thor, que são mitos e não realidade, deveríamos então encarar como mito, e não realidade. E nessa série eu vou procurar explicar isso também. A teologia cristã e a Bíblia não são mitologias, mas são reais, e existem provas disso. Bom, mas será que isso não é um viés de confirmação? O que é isso? É quando pesquisamos por informações com a mente fechada de maneira a confirmar nossas crenças pessoais ou hipóteses. O problema nisso é que nós podemos muito bem estar errados e mesmo por encontrarmos algo que nos refute, nós ignoraremos porque temos uma profunda e forte carga emocional em cima de nossas crenças. Mas por outro lado, nós podemos muito bem estar certos e o viés de confirmação não será apenas confirmado, mas será a verdade. Por isso que eu vou falar da minha fé, mas também eu serei transparente caso não houver realmente alguma evidência de determinados textos bíblicos ou apócrifos. Também eu convido os céticos a me questionarem nesse quesito. Se um livro não for inspirado por Deus, nós vamos saber, porque Deus vai mostrar pra gente. Eu confio nisso. Todos nós estamos aqui para aprender, berianos. E há de fato provas de achados e lógicas nos textos bíblicos. Eu falo porque o pouco que eu já estudei, eu entendi que o que a Bíblia diz faz muito sentido. Daí eu comecei a entender porque é inspirado. Eu ainda tenho um certo receio de falar sobre isso, mas talvez essa não seja uma série para todo mundo, porque tem cristão que tem medo de ver provas ou achar algo que supostamente prove ao contrário, e eu entendo esse medo, até porque eu tinha. Mas a verdade não tem meu exame. Se você pedir em oração e procurar, você vai encontrar. Assim como eu encontrei e tentarei mostrar para vocês nessa série de vídeos. Nosso Deus deseja que nós tenhamos um conhecimento exato e que tenhamos um culto racional. Podemos ler sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Isto é bom e aceitável diante de nosso Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, conforme o texto, a Bíblia fala de um pleno conhecimento. A expressão pleno conhecimento da verdade é a tradução da palavra epignosis, que significa conhecimento preciso e correto. Então Deus tem esse desejo, que nós tenhamos um conhecimento preciso e correto da sua palavra, para que possamos melhor produzir a nossa salvação. Também tem um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse texto nos ensina que devemos prestar um serviço a Deus com culto racional. O que seria isso? Não por hábito, mas de todo o coração, com lógica, procurando a verdade. Se olharmos nos idiomas originais, vamos ver que a palavra logicos foi traduzida como racional. Essa palavra grega pode significar que pertence à razão ou à lógica, que concorda com a razão, que segue a razão, razoável, lógico. Se nós conseguíssemos ampliar o nosso conhecimento, conseguiremos aplicar esse texto de forma mais plena. E não tem como você ter um culto racional sem conhecimento. O versículo 2 diz que devemos renovar a nossa mente para entender e comprovar por nós mesmos a vontade de Deus. Para isso temos que estudar a Bíblia.
Não tem como aplicar esse texto sem pesquisar, sem procurar, sem ter conhecimento. Então temos que sempre renovar a nossa fé. Estar sempre pesquisando a Bíblia. Daí Deus vai nos dar o que estamos querendo. E vamos mostrar sinceridade e que somos fiéis e queremos saber a verdade. Mas deixo isso na consciência de vocês. Veja a série se você achar que deve, e se achar que não deve, não veja. Eu vejo como um banquete espiritual, mas alguns talvez verão como falta de fé. Embora talvez não seja para todo mundo, eu acredito que vocês vão gostar. Mas vamos com calma, tá? Eu não sei quando eu vou postar os vídeos da série, mas eu decidi dividir, porque senão eu conseguiria facilmente um vídeo de umas 4 horas. Eu não sei se o pessoal ia aguentar 4 horas escutando a minha voz. Então tenham paciência. Eu tenho a minha vida pessoal também, tá? Eu não sou uma máquina de fazer vídeos, mas aos poucos eu vou produzindo aí. Até porque eu estudo, pesquiso bastante, né? Eu vejo contrapontos. Fora fazer a lousa que eu tenho que produzir pra vocês assistirem, gravar, editar, tudo isso daí vai ter, tá? Também cada livro e assuntos eu pretendo fazer uma vinheta, uma música diferente. Mas aí esses são uns detalhes pequenos de capricho, tá bom? E aí, o que você acha dessa série? Eu espero que vocês gostem. Aqui eu vou deixar 2 vídeos, caso que você queira continuar assistindo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.